Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast do Data Squad e hoje eu estou muito feliz. Estou com uma convidada muito especial, Renata Caldas. Ela é advogada, mestranda em Big Data pela Universidade de Sapienza e tem muito conteúdo para trocar com a gente. Renata, seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz em tê-la aqui. Fique à vontade para se apresentar e conhecer esse público maravilhoso que é o público do Data Squad. Maravilha! E aí, pessoal? E aí, Rodolfo? Uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer o convite, falar sobre essa temática Big Data, inteligência artificial, tudo conectado com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É realmente uma grande oportunidade, não só pela questão das empresas, de negócio, mas realmente a gente, né? Como cidadão, cidadã. A volumetria de dados hoje ela é gigantesca, então como é que a gente pode lidar com tudo isso? E qual que é o recorte, né, o contexto hoje da legislação no Brasil sobre esse assunto? Muito legal. É um assunto muito bacana, um assunto muito em alta, e nós trouxemos uma dosezinha de pimenta para esse tema, que é a inteligência artificial, né? Um assunto que vem sendo falado por todos os lugares, todas as empresas, todas as pessoas estão falando sobre chat GPT, estão falando sobre Bard, sobre IA generativa, né? Então nós vamos bater um papo sobre isso na visão também jurídica, na visão também, né, legal da coisa. Então é interessante a gente entender isso, entender os caminhos, né, que a nossa sociedade, que o nosso país está tomando em relação a isso. Então nós trouxemos também um assunto que é um projeto de lei quentíssimo, né? Ainda não foi aprovado, está sendo ainda decidido sobre isso. E nós vamos discutir um pouco, vamos abordar esse tema e vamos olhar, né, sobre várias óticas, várias perspectivas, né? Renata, você acha que a inteligência artificial, que os assuntos que a gente tem discutido, eles ainda são obscuros para a sociedade ou para a maior parcela da sociedade? Ou você acha que hoje isso já é algo bem claro, bem esclarecido? Qual é a sua opinião sobre isso? Muito bem. Esse é o assunto que a gente pode pensar em diversos vieses, né? No aspecto econômico, cultural, filosófico e, sem dúvida, o social, como impacta a sociedade, é um dos mais importantes. Com a questão da internet, hoje em dia, todo mundo já está mais ligado, né? O fato, por exemplo, eu estou procurando um aspirador e eu falo isso aqui perto de você, no mesmo momento, minutos depois, vai aparecer no meu celular anúncio lá de aspiradores e realmente as pessoas, a maior parte delas já sabe sobre esse assunto. A questão, né, do chat GPT, ele trouxe também em alta muito a questão da parte da inteligência generativa e como que as máquinas, esse pensamento computacional, ele vai vir a impactar o nosso dia a dia, né? Mas é claro, a gente tem às vezes um contexto um pouco mais superficial, né? Vendo o aspirador agora que tem inteligência autônoma, mas como que será que esses dados estão sendo captados por esses dispositivos, né? Dentro do aspirador, por exemplo, que aspira sozinho, tem lá uma câmera, ele está filmando, e a gente já sabe que já houve questão de invasão, por exemplo, desses dispositivos para uso indevido desses dados. Então, o próprio projeto de lei, né, 2338 de 2023, que está ainda em fase de tramitação, ele trata sobre isso que a gente está falando aqui, que é o aspecto potencial negativo da inteligência artificial, e também a gente tem que lembrar que também tem muitos aspectos positivos e também educacionais. Legal. Você falou sobre dados, privacidade. Para quem está nos assistindo, que é leigo no assunto, que está começando agora no mundo dos dados, ou no mundo de tecnologia, né? E, resumidamente, o que seria essa nossa tão querida LGPD? Bem resumidamente. Olha aí, é isso aí. A LGPD é o nosso todo dia aqui na advocacia. É uma lei que ela veio, né, para consolidar no Brasil o tratamento de dados pessoais. A Lei 3.709, ela é lá de 2018, mas ela passou a ter uma eficácia plena no Brasil a partir de agosto de 2020. E as multas e penalidades entraram aí um ano depois, né? A LGPD, ela fala sobre os dados das pessoas físicas, né? Então, sempre aquela questão dos dados identificados ou identificáveis. Vamos dar um exemplo clássico, o nosso CPF. Esse é um dado, cada pessoa, cada um de nós tem um único CPF. Então, você consegue atrelar aquele indivíduo, né? A Márcia, a Maria, o João, aquele dado específico. Porém, existem muitas categorias de dados, entre eles os dados indiretos. Vamos dar o exemplo aqui, uma placa de um carro. Será que a placa de um carro é um dado? Com certeza é um dado pessoal, porque se você for consultar o Renavan, né, no Detran desse veículo, você vai chegar, então, na identificação desse sujeito, dessa pessoa, e a ela, então, consegue atrelar algumas informações. Fazendo, então, uma distinção bem básica com as empresas, a LGPD ela não fala de dados das empresas,
Porque, segundo a legislação, né, não é uma pessoa física, né, uma pessoa natural, essa nomenclatura que a legislação utiliza. Excelente explicação, adorei. Eu acho que esse é o nosso intuito aqui no podcast, trazer os conceitos, os assuntos de maneira mais clara possível. Uma coisa que eu fiquei curioso, você falou sobre privacidade de dados, né, de pessoas e tudo mais. Como que isso pode estar contido no nosso dia a dia? Por exemplo, na escola, na creche, na faculdade. Será que tem situações ali cotidianas que acaba que a gente expõe o nosso dado sem ter certeza? Vou dar um exemplo que acontece muito. Você vai numa farmácia, por exemplo, e o vendedor te exige, por exemplo, o CPF para te dar um cupom ou para te dar um desconto. Isso hoje é considerado legal? É uma boa prática? Existem outras situações cotidianas que você já ouviu falar sobre essa questão de dado pessoal? Ou isso não se aplica tanto ao contexto do dia a dia? Como que você vê isso, Renato? Muito bem. Eu vou usar uma frase de um matemático, uma frase já antiga de alguns anos, que ele dizia que o dado é o novo petróleo. Né? Então, esse é um clássico para quem estuda Big Data, LGPD. E a gente sabe que o dado ele tem um fator de monetização. Né? O que a gente gosta, o que você acessa no seu celular, o teu exemplo da farmácia, que é fenomenal, que tipo de medicação que você consome todos os meses ou deixa de consumir, a idade do seu filho que está na escola, na creche, o que será que ele gosta de comer. Tudo isso são informações que estão relacionadas ao nosso profile, né? Que é o nosso perfil, que são aquelas informações que estão todas espalhadas por aí, vamos supor, no Instagram, no Google, no LinkedIn, no cadastro da farmácia, e que elas têm, quando combinadas, quando unidas, um grande potencial econômico. Então, a LGPD, pessoal, será que ela vem proibir o uso desses dados? De forma alguma, né? Ela harmoniza, inclusive, com outras legislações, como a GDPR, que é a General Data Protection Regulation. A gente tem também a CCPA na Califórnia. Então, é uma nova onda mundial de regulamentação do uso dos dados, né? Então, a finalidade jamais é proibir, e sim regulamentar, dizer aquilo que pode, o que não pode, trazendo até um exemplo de uma exceção da LGPD, a utilização de dados para fins jornalísticos. Né? A gente teve um julgamento emblemático, até mesmo no STF, sobre isso, um programa Linha Direta. Eles quiseram recriar, né, recontar uma história de um assassinato da Aida Curi, e a família tentou se opor, né, porque eles já tinham vivido isso há muitos anos atrás, há décadas, e esse novo programa, então, seria uma forma para a família de reviver o luto de tudo que eles passaram. E acabou que ficou privilegiado o dado e o acesso à informação e o caráter jornalístico, né, desde que não contasse, claro, nada que não fosse verdade, em detrimento da privacidade, dados pessoais, da história do falecimento, do assassinato da Aida Curi. Então, a gente já tem esse entendimento sobre o uso dos dados pessoais, agora respaldado nas cortes superiores. Né? Eu trouxe até aqui para compartilhar hoje com vocês uma emenda constitucional que trouxe a proteção dos dados pessoais como, inclusive, uma garantia fundamental no artigo 5º da Constituição Federal. Né? Então, está lá escrito que todos nós, o Estado, a sociedade, deve proteger o dado pessoal, inclusive em meios digitais. Olha que interessante, o legislador utilizou esse advérbio, que é o inclusive. Então, lá, voltando ao exemplo da escola, na pastinha do seu filho tem lá a informação de qual número que ele calça o sapato, ele ou ela. Então, vejo que isso também é um tipo de um dado pessoal, né? E esse dado pessoal pode ser que seja numa ficha, escrito, num papel. Ainda assim, será, assim, um dado pessoal. Muito legal. Interessantíssimo, né? A profundidade que nós estamos chegando, né, nesse mundo dos dados, no mundo da legislação, e como a justiça, né, e o governo, ele precisa correr para se adaptar, né? Porque a tecnologia, ela muda todo dia. Então, todo dia nós temos novidades, novos sistemas, novas plataformas, novas redes sociais, e eu vejo que isso é uma preocupação global, né? Visto isso, né, dada a importância dessas leis, de certa forma, regular isso. Né? Eu vejo que muita gente tem uma certa aversão a tudo que se fala de legislação, tudo que se fala de lei, mas é muito importante para garantir a nossa segurança. Né? Eu acho que nenhum governo, nenhuma instituição iria criar uma lei com o intuito de prejudicar uma sociedade. É sempre ao contrário, é sempre no intuito de proteger, né, de assegurar alguma coisa, seja direito, seja dever,
né? Mas eu vejo muito nesse sentido. Aproveitando esse contexto, falando de inovação, falando de tecnologia, eu queria trazer um pouco para a pauta a questão da inteligência artificial, né? Inteligência artificial não é um conceito novo, né? É um conceito que já existe há décadas, mas com o recente lançamento do ChatGPT, talvez seja o mais emblemático do momento, veio muito à tona essa questão: será que a inteligência artificial vai substituir as pessoas, vai substituir as profissões? Né? Que cuidados que eu tenho que ter com a inteligência artificial? Como que está isso na visão jurídica, nessa nova lei que está surgindo? Como tem sido visto isso no seu meio, Renato? Você pode compartilhar com a gente um pouquinho? Claro, Rodolfo. Então, essa é uma temática super interessante, que ainda está num caminhar, né, de uma formulação específica sobre uma lei deste assunto. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E a gente tem, às vezes, opiniões divergentes, né? Vamos dizer, lá no Japão, já ficou estabelecido pelo governo japonês que você pode sim, né? Você como criador, detentor da IA, você pode utilizar tudo que está na internet para fomentar a título de inteligência e que não haverá direito autoral sobre aquilo que a inteligência generativa está captando. Depois, o que ela vai criar a partir disso, com certeza as empresas vão definir se poderá haver algum tipo de propriedade intelectual, patentes e por aí vai. No Brasil, a gente teve um mecanismo muito interessante do projeto de lei número 2338, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que foi feita uma comissão com muitas audiências públicas e a participação de experts, né, da área, como você, por exemplo, estudiosos, sociólogos, pessoas da sociedade civil, advogados como eu, que estão nesse momento debatendo, né, como que vai ser essa nova legislação. Existe uma grande preocupação, né, em termos econômicos, até mesmo do uso, fazendo uma interface com a LGPD desses dados, né? Claro que a Lei 2338 ela não vai vir de modo algum para inviabilizar a LGPD, que é uma lei que já está no mercado, aprovada, sancionada, né? Então, a gente gosta muito dessa terminologia, vou até repetir, que é harmonizar. É você combinar o que está lá dentro da LGPD com essa nova lei que está surgindo. Tanto que ela tem, em vários momentos, em artigos do projeto de lei, cita a questão da proteção dos dados pessoais. Então, esse foi uma das coisas que, quando eu fui fazer a leitura do projeto de lei, nos congressos, debatendo com outros colegas do meio jurídico, a gente fica contente em ver que é uma preocupação do legislador de salvaguardar direitos e aspectos da proteção de dados pessoais, e inclusive do consentimento. Voltando ali na pergunta anterior, né? Será que a farmácia pode pedir o meu dado? A resposta é o consentimento. Se você aderiu, por exemplo, a um programa de descontos ou de fidelidade, em que você deu voluntariamente o seu CPF, a farmácia, sim, depois ela pode usar isso, né, para oferecer e personalizar serviços e produtos no melhor interesse. Interessante, muito legal. E assim, eu vejo que muitas áreas, né, como medicina, como área jurídica, como marketing, estão começando a utilizar a inteligência artificial. Você acha que essa lei ela vai adentrar também no âmbito das profissões? Como cada profissão pode usar? Você acha que a gente vai chegar nesse nível de detalhe? Ou, por enquanto, ainda vai ser algo um pouco mais superficial? Com certeza, a lei vai afetar diretamente uma série de mercados, né? Como muitas outras leis, nós temos um lobby, né? O que é um lobby? São determinadas pressões políticas que certos grupos de pessoas e de empresas fazem para atender o seu melhor interesse, né? A LGPD, falando aqui com os meus colegas e amigos do marketing, amigas do marketing que estão nos ouvindo, a galera do marketing não curte a LGPD. Por que isso? Porque o mailing que você tem de uma empresa, as preferências dos consumidores, os seus clientes, isso é a informação mais poderosa. Às vezes mais, inclusive, do que o fluxo de caixa, o compliance, né? Que são aquilo que esses dados que você pode utilizar para pensar, inclusive, na sua esteira de produtos e serviços para o futuro. A mesma coisa acontece com a IA. Enquanto a gente não tem hoje uma regulação estatal específica, ou seja, uma lei em vigor, tudo pode, né? Pensando em critérios de código penal e criminologia, aquilo que não é proibido, por conseguinte, será permitido.
Então, as empresas usam dessa falta de regulamentação que a gente tem hoje no cenário técnico legal para poder fazer o que elas tiverem interesse. Vou dar um exemplo clássico aqui desses aplicativos agora que cria lá para você um rosto de bebê, né? Ou uma IA que eles criaram que você vira um personagem da Disney. Qual que é a regulamentação que a gente tem? Tem os termos de uso, que é um contrato com o consumidor que está usando esse serviço e a empresa que proporciona ele. E aí está escrito lá que essa imagem que for gerada, a maior parte delas é propriedade da empresa e eles podem usar aquilo por 10 anos. Uau! É um longo tempo, né? Então, será que as pessoas estão lendo esses termos de uso? Né? Elas sabem para onde vai essa imagem? Até antes de a gente se encontrar aqui hoje, para ir claro, para fazer uma pesquisa, achei curioso o caso do ator Robin Williams, que ele é falecido, né? Um dos mais famosos, eu adoro os filmes dele, de Hollywood. Ele faleceu em 2014 e no testamento dele ele colocou uma cláusula específica que não poderia ser utilizado nenhum tipo de imagem dele para fazer comercial, uso publicitário. E aí a gente estenderia, claro, isso também para aplicações de IA, né? Aqui no Brasil a gente teve bastante polêmica com o comercial da Elis, né, que fez para a Volkswagen. Então, até essa questão do seu direito pós-mortem, né, a sua família, em tese, hoje, pela legislação, a família pode fazer uso, mas até que ponto isso vai? Até quando, né? Qual é a legalidade disso? Muito interessante, né? Eu até como especialista em dados, eu não tinha pensado nessa perspectiva, né? Porque quando a gente fala de direitos de imagem, é algo muito sério, né? Então, eu realmente não tinha refletido sobre essa questão. Muito obrigado por trazer esse ponto, né? Bom, acho que esse assunto está muito interessante. Vou pedir para o pessoal deixar, né, o seu comentário, a sua dúvida. Vou enviar para a Renata depois para ela responder lá nos stories. Ela faz um conteúdo muito legal no Instagram também. Vou deixar a Renata falar um pouquinho também sobre outras iniciativas que ela tem. A gente quer conhecer também as empresas. Super empreendedora, né? Você está achando que só eu sou empreendedora aqui? Não, não, não. Ela é muito empreendedora, desenvolveu um produto muito legal, focado no público infantil, jovem. E eu queria que ela compartilhasse um pouco disso também, né? E toda essa correlação, né, que o trabalho dela tem em relação à privacidade, à tecnologia, a dados, com todas essas iniciativas, tá bom? Renata, fique à vontade para falar sobre os seus projetos. Olha aí, maravilha. Gente, é uma alegria compartilhar, né? E a gente está em busca sempre da ciência. Até mesmo aqui no podcast eu vejo que tem bem essa pegada, né, de descortinar a verdade. Às vezes eu vejo alguns profissionais, aí o nosso objetivo no final é meio que marketear, tentar vender. E como professora já há muitos anos, a gente tentou então desenvolver uma solução educacional em forma de card game, que chama-se Citatino Games, o nome da nossa empresa. Eu e mais 2 professoras sensacionais, experts em gamificação, em aprendizagem ativa. A gente fez uma engenharia reversa. Começamos a olhar o mercado educacional alguns anos atrás, pensando como será que a gente vai ensinar questões de cidadania digital para crianças e adolescentes, né? A gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é uma lei no Brasil, que fala sobre como que vai ser daqui para frente o novo ensino médio, as novas matrizes curriculares e componentes do ensino, né? Então, antigamente a gente tinha lá a biologia, né? Eu sou dos anos 80, do Velho Oeste. Hoje em dia já chama ciência da natureza. Então, claro, ainda bem, a educação ela foi evoluindo até para comportar tudo que a gente tem hoje de novo. E a partir, né, disso, a gente fez uma análise dos componentes transversais que estão lá na BNCC e começamos a ver que tinha lá coisas sobre o ensino do uso da internet e das novas tecnologias. Né? Então, até se a gente olhar alguns documentários, tipo lá o Privacidade Hackeada, não sei se o pessoal que está aqui nos ouvindo já teve a oportunidade de assistir, tantos outros, Cyberpunk, o movimento da internet livre, código aberto, como que isso pode ser, né, transposto para as crianças? A partir disso, então, a gente desenvolveu o Citatino Cyber, que é um jogo que ele tem muita base na LGPD, e ele fala sobre temáticas que são sensíveis, como cyberbullying, como fake news. Tivemos esse ano aqui em Santa Catarina, né? Estamos nesse momento falando aqui de Floripa para vocês, um caso muito triste de uma criança que faleceu com o desafio do desodorante. Né? Essa questão da moderação de conteúdo das plataformas, Rodolfo, também está muito em alta e tem tudo a ver com o nosso podcast de hoje.
né? Então, o desafio que estava lá no TikTok era para você inalar a máxima quantidade possível de desodorante e ver se ia desmaiar, se ia passar mal, e nem foi a primeira criança que faleceu. Então, olha só, a gente fica pensando como evitar isso, primeira coisa, e segundo, de quem que é a responsabilidade, né? Do aspecto jurídico, sem dúvida, eu vejo uma responsabilidade do TikTok que eles falharam na moderação. O TikTok, por sua vez, o departamento jurídico deles, né, operacional, eles falam que eles não têm como moderar em tempo real todo o conteúdo e que, em tese, seria a responsabilidade de quem fez aquela postagem, né? Mas aí, no modo social, tem toda uma outra interface das famílias, nós que estamos aqui junto com essas crianças e as escolas. E aí, então, o jogo ele foi feito para jovem a partir de 12 anos. Já estamos agora desenvolvendo o Citatino Kids, que vai ter uma linguagem adaptada, vilões não tão assustadores, né? Mas é um jogo realmente pensado a partir de 12 e ele traz também um cenário da obscuridade, da parte ruim da internet, que são os vilões, né? Então tem o Pedro Urso, tem muitas referências do filme Matrix, de desenhos. A gente, inclusive, teve um ilustrador paulista lá da tua terra para fazer a ilustração para que ficassem vilões bem interessantes. E temos 6 profissões que você vai distribuir ao longo aí do jogo, que então, com essas profissões, você vai combater o mal da internet. Olha que interessante. Altamente disruptivo. Parabéns, Renata. Eu fico muito feliz em conhecer projetos como esse. Eu que sou amante da tecnologia, eu tenho uma preocupação extra com as minhas crianças, né? Inclusive, o celular na minha casa foi tardio, né? As crianças, assim, eu resisti muito a deixar eles usarem os celulares. Ainda resisto muito às redes sociais. Então, por exemplo, os meus filhos têm menos de 10 anos. Então, eu não deixo usar Instagram, TikTok, evito ao máximo, porque eu entendo o risco. E eu acho que o trabalho que você tem realizado é muito importante, né, em mostrar isso para todas as pessoas, né, em colocar isso em questão. Porque muitas vezes parece uma coisa inocente. Ah, eu dou o celular porque a criança fica distraída, porque ela se acalma. E você acaba criando um hábito e uma exposição, né, a riscos que são relevantes, né? Você falou alguns, cyberbullying, nem vamos entrar aqui em questões, né, sexuais, né, questão de pedofilia, que são crimes ainda mais polêmicos, né? Porque, assim, se a gente for falar de riscos, a gente encontra inúmeros, né? Muito interessante, né? E para quem quer conhecer esse projeto, Renato, como que faz para conhecer? É através do Instagram? Qual que é o @ lá? Como que faz para conhecer? Maravilha. Então, para quem quiser conhecer, a gente está sempre aí muito contente em disseminar essas ideias. Nós temos o site, né, que é o citatino.com.br, e também no Instagram lá a gente se encontra no Citatino Games, que esse é o nosso perfil. E temos também alguns projetos de formação de professores. Esse é um diferencial, como somos 3 professoras. Pensa aqui comigo. Você é prof, né, lá dos últimos anos do ensino fundamental, que é o nosso público-alvo, e você não tem formação em direito digital, né? E nem mesmo em cidadania. Você é o prof lá da geografia, das ciências, português, como trabalhar essas temáticas na escola. Então, a formação dos professores, para que eles tivessem muita segurança em aplicar o nosso jogo, foi um ponto crucial. A partir disso, criamos uma plataforma chamada Citatino Academy. Então, quando você adquire o jogo, né, pode ser o prof, a prof ou até mesmo a escola, você vai ter acesso a trilhas de aprendizagem. E de uma maneira rápida, porque, gente, prof é cansado. O prof, a prof não tem tempo, tem que estar sempre estudando, se aperfeiçoando. Quem está me ouvindo aqui agora, né, se você é prof, está fechando o diário de classe, está corrigindo prova, a gente sabe que é uma intensidade. Então, coisa rápida, hoje se fala muito, que você também é professor, né, Rodolfo, em microlearning, né? Você conseguir ensinar de uma forma concisa, mas com conteúdo interessante, tá? Então, ali, por intermédio de vídeos e também de arquivos, vai acessar a plataforma e já terão trilhas prontas. Nesse momento, essa semana, estamos finalizando a trilha do Escape Room, que é você utilizar também, né, o jogo para fazer uma atividade com escape room dentro da sala de aula e trabalhando o que nós chamamos dessas competências transversais, que é ensinar ao mesmo tempo sobre cooperação,
sobre cidadania, sobre como você utilizar a internet longe dos riscos. Se você errar, né, o jogo também comporta essa questão que você pode pedir ajuda para o colega da direita ou da esquerda. A gente tem essa nossa frase da marca que usamos muito, que chama-se "O futuro é coletivo". Então, a gente acredita muito nisso. Até esse nosso podcast, ele fala sobre essa temática, né? Somos de áreas que são colaterais, né? E estamos aqui hoje nessa cooperação pela divulgação, né, da LGPD, do projeto de lei. Já vamos falar um pouquinho mais também sobre isso. E o Citatino Games, ele entra muito nessa pegada que o futuro é coletivo. Excelente comentário, excelente bate-papo que a gente está tendo. Mas agora eu quero recapitular um pouco alguns pontos. E talvez até voltar um pouco, Renata, no projeto de lei. Né? Nós falamos um pouco aqui, superficialmente, mas eu queria explicar um pouco mais no detalhe para o nosso público o que é essa lei e por que ela é tão importante para o momento que a gente está vivendo. Você pode recapitular um pouco para a gente? Com certeza. Rodolfo, essa é uma lei muito nova, né? Um projeto de lei ainda que está nascendo. Recapitulando para quem está chegando agora, o projeto de lei 2338. Ele visa, então, regulamentar o uso da inteligência artificial no Brasil. No Brasil, quando eu digo, né, a gente fala agora de questões de competência territorial, essa nomenclatura aí do direito, até mesmo por uma empresa. Vamos pensar que é uma empresa canadense que vai ofertar os seus serviços no Brasil e tem um sujeito aqui da Alemanha que está usando esse aplicativo, ou essa IA, em solo brasileiro. Então, veja que também vai se aplicar essa legislação, tá? Então, para todas as empresas que oferecem serviços aqui, né, para pessoas que estão no Brasil, sejam elas brasileiras ou não, a gente vai ter a aplicação dessa nova lei que está por vir. Para os nossos amigos e amigas ouvintes que estão aqui com a gente hoje, eu trouxe aqui o artigo 1º. Toda a legislação, né? Lembrem-se de consultar sempre no site do Senado, né? Vai ter lá planalto.gov para você fazer uma leitura da lei do dia, porque a legislação é uma coisa viva. A gente está aqui e amanhã já teve uma alteração. E às vezes o pessoal faz uma leitura de uma lei que foi citada num artigo ou que já é do passado. Então procurem fazer realmente a consulta, né, do projeto de lei que está no site do Senado Federal. E toda a legislação, o artigo 1º, ele dá o tom da lei, né? Qual que é a pegada dessa lei? Então vamos compartilhar juntos aqui uma leitura bem rápida para não matar ninguém de sono também, que se eu ler a lei inteira, vocês vão ficar aí com soninho. Então a lei estabelece normas gerais de caráter nacional para o desenvolvimento, implementação e uso responsável de sistemas de inteligência artificial no Brasil, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico. Olha que bonito esse artigo 1º, Rodolfo. Chega a ser filosófico, né? E aí, a gente traduzindo um pouquinho do juridiquês, né? Aqui vocês viram que o legislador, ele falou em direitos fundamentais, né? Quando eu falo legislador, é quem está transcrevendo, porque, na verdade, é uma comissão de muitas pessoas por trás dessa lei, experts também em tecnologia. Os direitos fundamentais, a nossa vida, honra, imagem, dignidade, né, o seu direito de ir e vir, são exemplos de direitos fundamentais. Eles vêm lá da década de 50, da Declaração dos Direitos Humanos. Né? O Brasil ele aderiu a essa convenção, graças a Deus, que era um cenário pós-guerra, né, em que o ser humano ele não era, digamos, uma pessoa. O ser humano foi tratado como uma coisa. E a partir disso, de um período histórico terrível, triste, lastimável, a gente foi fazendo uma consolidação de uma base, né, da dignidade da pessoa humana que está na Constituição Federal, dentro lá do artigo 5º. A partir dos demais artigos, né, eu recomendo também quem é da área de tecnologia, para vocês debaterem com os clientes de vocês, né, com os alunos, com outro pessoal também dessa mesma área, que façam a leitura do projeto, porque aqui eu entro um pouquinho mais no aspecto do direito, mas a lei também tem aspectos muito técnicos, né, da modulação do grau de risco, por exemplo. Será que o uso da SA, o risco vai ser baixo, médio ou alto? Né? A gente tem uma simetria aqui do projeto de lei 2338, por exemplo, com a ISO 27701, com demais normas, né, de estándar de padronização que são utilizadas por profissionais de TI. E a lei, ela fala, como a gente estava conversando no começo,
sobre a questão da privacidade dos dados, fazendo esse gancho com a LGPD. E aí, um dos momentos ali do projeto de lei cita o seguinte, né, de você manter, né, como fundamento a privacidade, proteção de dados e autodeterminação informativa. E o que seria isso? A autodeterminação informativa é você estar no controle do que vai ser usado, o que vai ser feito com os seus dados. Então, será, né, pensando no ciclo de vida do dado, olha aí para as empresas, vamos fazer um exemplo. Quando você coleta o dado do seu cliente, né, primeiro momento ali do ciclo de vida é a coleta, né? Pegou a informação, nome e telefone e lançou numa planilha do Excel. Você fez a coleta. A partir daí, então, você vai fazer a retenção desse dado. Às vezes, da planilha, você passa, por exemplo, para um documento ou manda por e-mail. E aí você vai fazer o compartilhamento desse dado. A partir desse compartilhamento, passa para outras etapas e a última delas vai ser a exclusão do dado. A LGPD, num cenário assim do castelo da Barbie, que seria um cenário perfeito, ideal, que a gente sabe que, né, nenhum dos meus clientes tem 100% uma privacidade de dados, né? A gente sempre trabalha com critérios de mitigação para tentar resolver essas questões da privacidade, mas a exclusão seria um cenário ideal. E na autodeterminação, o titular, então, ele tem o direito de dizer, por exemplo, para a sua empresa que ele não quer mais que o nome, o CPF, o telefone dele esteja no seu banco de dados. Não quer mais receber e-mail, não quer mais receber WhatsApp, ou digamos que é um serviço de saúde, né? Um exame seu que ficou numa clínica, você não quer mais aquilo do banco de dados. Comporta exceções, isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é claro, né? A gente tem a lei do prontuário médico, que o médico tem a possibilidade de armazenar eternamente aquele dado. Né? Escolas, por exemplo, histórico escolar, as nossas notas, a escola tem que armazenar por tempo indeterminado. Então, tem sim uma outra exceção para isso que a gente está aqui conversando. Legal. É interessante pensar nisso, né? Porque eu vejo que nós nem sempre temos essa preocupação, né? Muitas vezes a gente está ali usando um computador, vai pegar um café, deixa o computador aberto, ou, sei lá, abrir uma planilha, manda uma foto ali no WhatsApp para um colega ou no grupo da empresa. E eu vejo que esse tipo de legislação, esse tipo de movimento, ele reforça essa cautela, né? A gente começar a olhar mais, poxa, eu vou sair da minha máquina, cara, bloqueia, deixa a máquina bloqueada, né? Utilize a autenticação de 2 fatores nos seus dispositivos. Se você não sabe o que é autenticação de 2 fatores, deixa aqui no comentário que a gente vai fazer um vídeo especial sobre isso. Mas evite, né, expor a sua informação e também a informação da empresa. E aí eu quero aproveitar esse momento para puxar, né? Como é que a gente consegue diferenciar o que é informação pessoal, o que é informação da empresa, né? Quando eu estou numa empresa, o que é pessoal meu, o que é da empresa? Porque assim, eu vejo muita gente cadastrando lá em site de notícia com o site da empresa, com o e-mail da empresa, desculpem, ou, sei lá, fazendo compras, né? Vai fazer uma conta no Mercado Livre, acaba usando o e-mail da empresa, porque é a conta de e-mail principal e acaba usando tudo ali. Eu vejo que há um risco nessa junção, né? Você tem que ter a sua conta pessoal para fins pessoais e a conta da empresa para fins, né, de trabalho. Né? Você tem visto alguma coisa nesse sentido, Renata? Como que a gente poderia fazer esse discernimento, né? Dado pessoal e uso pessoal, dado da empresa e uso da empresa. Esse é um aspecto super desafiador e todo mundo que tem empresa, né, que está aqui nos ouvindo, possivelmente sabe disso. Então, com os últimos anos, né, a gente tem a sigla do BIOD, né, que é Bring Your Own Device, né, traga o seu dispositivo, que hoje em dia é comum. Você chegar na empresa, você vai levar o seu celular e muitas vezes você traz, inclusive, o seu notebook. Pensando até em questões de risco e controle do risco, achei excelentes os teus exemplos que você citou agora, até acrescentaria mais um, que é banir o uso da pendrive, né? Então, a gente sabe, quem trabalha, né, nesse segmento, eu tenho um mentor maravilhoso também, já que me ensinou muitas coisas nos últimos anos, o professor Mário, e ele sempre fala, né, que o pendrive, na empresa pelo menos, deveria ser banido, porque realmente é um foco, né, de, digamos, compartilhamento indevido das informações e sem contar o risco de segurança cibernética.
Na empresa, gente, o ideal seria não misturar esses dados, né? E as empresas hoje em dia elas monitoram isso. Vocês sabem, né? Hoje em dia a empresa está filmando os funcionários, tirando, claro, no banheiro, que seria legal. Estão monitorando que tipo de conteúdo que você está utilizando. Eu, há muitos anos atrás, quando eu era recém-formada, trabalhei numa das maiores indústrias de software aqui de Floripa, de Santa Catarina. Para quem é de fora aqui do estado, a gente tem o mini Vale do Silício. A gente brinca até que é o Vale do Silêncio. No dialeto manezês, né? Então, muitas aplicações de software que são distribuídas para o Brasil saem aqui de Santa Catarina. E a Softplan é uma das maiores do país. E eu nunca me esqueço que aí isso já faz, imagina, mais de 10 anos, a gente terminava o horário do expediente, ali 6 horas, ele dava um recadinho na tela, né? Obrigada por mais um dia de trabalho, pum, e desligava o sistema. Então, isso, claro, para controlar questões de hora extra, de tempo de trabalho, mas hoje em dia já vai muito além, né? Porque a gente tem que saber que tipo de conteúdo que está sendo gerido, né? E acessado pelas pessoas dentro da empresa. Você fazer essa distinção de não utilização do celular no horário de trabalho, ter o e-mail corporativo. E aí vem muito do componente da engenharia social, né? Que é até mesmo, a gente pode falar, que é o sanduíche da segurança da informação. A gente tem a parte de hardware, né? Então vem inclusive muito do teu aspecto, software. E tem nesse sanduíche aí um terceiro elemento, que são as pessoas. Então, de que adianta você ter um hardware super robusto, softwares atualizados, licenciados, mas se as pessoas não estão devidamente treinadas, né, e acabam, então, fazendo um uso indevido e, às vezes, até inocente, às vezes nem é para sacanear mesmo, mas recebeu aquele e-mail, né? Ah, tal coisa aconteceu, clique aqui. Então, é por aí que acontece. Por isso que é importante a gente aplicar testes de penetração, formação contínua. Quando eu digo formação contínua, não é aquela uma vez ao ano, uma horinha, né? Mas sim realmente fazer testes mensais, periódicos, botar a questão da privacidade como um assunto assim em pauta dentro da empresa. E aí, gente, é top-down. Se a presidência, a diretoria máxima, os gestores da empresa, da corporação, não assumem essa missão de divulgar e propagar a missão, a gente tem também na própria na LGPD a figura do encarregado de dados, que seria dentro da empresa o responsável, né, para cuidar e fazer uma interface entre os titulares, a empresa e a ANPD. O que é a ANPD? É uma autarquia, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que faz a aplicação das multas e o controle das aplicações e penalidades que estão lá na LGPD. Eu trouxe aqui, gente, para compartilhar hoje com vocês, inclusive, a primeira multa que a ANPD aplicou no Brasil, né, que inclusive foi recente, e foi para uma empresa de telemarketing. Bem interessante, eles pegaram lá um mailing, que era um mailing eleitoral, né, que veio da eleição, e acabaram divulgando isso, vendendo numa lista de WhatsApp. Né? Então, houve uma aplicação de advertência com penalidade de limite de multa de até 2% do faturamento bruto, e essa multa ficou, então, em R$ 14.400. Mas as multas estão aí, estão acontecendo, mas é claro que a multa é um detalhe, né? A gente tem que pensar realmente dentro da empresa, aquilo que pode acontecer, e também tem toda uma parte reputacional da segurança da informação e desses dados dentro da corporação. Muito interessante. E aí eu fico pensando, né? Você falou sobre reputacional, me remete muito à questão da imagem da empresa em relação a outras empresas. Uhum. Não só ao público geral, mas assim, você faria negócios com uma empresa que sofreu uma multa de LGPD? Eu não. Eu tô fora, eu não faria. E aí você falou sobre algumas questões, alguns cargos, e aí você me deu uma ideia aqui de falar sobre algumas possibilidades de mercado, né? Uhum. É lógico, o nosso público aqui tem muitos analistas de dados, engenheiros de dados, profissionais que estão migrando de carreira, e existe muita oportunidade no mercado de segurança e privacidade, né? Uhum. Existe uma função que é muito, muito, muito requerida nas empresas. Vai ter um momento onde toda empresa vai ter que ter um, né? Que é o papel do CISO, né? Ou CISO, né? Eu não sei a pronúncia correta, depois me corrijam. Mas existe um papel, um profissional que é o especialista em segurança,
que as empresas começam a ter, né? E aí existem, assim, tamanhos de empresa que tem que ter esse profissional, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso pra gente? Como é que tá essa questão de oportunidade nesse mercado, Renata? Com certeza, gente. Esse é um oceano azul, né? Usando um pouquinho aí da terminologia das amigas aqui que estão com a gente hoje do marketing, porque faltam profissionais. Né? Muito importante fazer uma articulação dos setores da empresa. Então, quando eu assumo esse papel como consultora, eu acho que a boa consultora ou consultor é aquele que faz o rolê acontecer e vai embora. Né? Você não fica aquele tempo longo, anos, tem que ter um papel pontual, né? Um começo, meio e fim. E aí, a partir de então, essa máquina vai ficar rodando com os profissionais que já estão na empresa, né? Então, tem empresas, gente, que são grandes corporações de grande porte e têm capacidade técnica e operacional para ter consultores internos, auditores internos, para estar fazendo esse papel. Mas muitas pequenas e médias empresas, que é o grande volume aqui no Brasil, né? Então, a gente tem essas empresas que precisam de consultores, que vão prestar esse serviço pontual e vão fazer um mapeamento completo, identificação das grandes vulnerabilidades que estão ali em toda a empresa. Então, a gente brinca, né, que é você subir num helicóptero. Você vai olhar essa empresa do alto, né? E eu faço isso no aspecto jurídico, sempre com os colegas da parte de segurança da informação, de Big Data, de analistas, exatamente aqui o pessoal que está nos ouvindo. E aí, junto, né, em equipe, a gente vai conseguir chegar nas melhores soluções e mapear as fragilidades. A partir do mapeamento dessas fragilidades, vamos supor, o servidor não tem um controle e monitoramento de quem entra e quem sai. Uma coisa simples, né? Será que a empresa possui um plano de recuperação de desastres numa eventualidade de uma catástrofe ou até mesmo uma falta de luz? Uma coisa simples. Como é que está hoje o seu backup? Como é que está a parte de anonimização de dados e registro de logs, né? Então, tudo isso deve ser, assim, realmente parte do dia a dia da empresa e o mercado, ele é gigante. Quem está chegando agora, gente, todo mundo começou um dia do zero. Eu, às vezes, né, lá alguns anos atrás, estava começando ainda, e eu pensava, nossa, eu nunca vou conseguir estudar tudo isso. Né? E a gente vem para Aristóteles, só sei que nada sei, quanto a gente mais estuda, mais vê que tem que estudar mesmo. Então, comecem do ponto que você está. Numa dessa você não consegue assumir um projeto enorme, gigantesco, mas você tem capacidade para emitir um parecer, um laudo, um diagnóstico. Né? Então, são esses dois pontos. Primeiro, jamais coloque o cliente em risco. Nunca assuma um projeto, né, da qual que você não tem ainda aquela competência que você, sem dúvida, uma hora vai conseguir desenvolver. E o segundo também é você começar do zero, né? Ter essa noção, né, de fazer um trabalho, estar estudando. O fato de você estar aqui hoje ouvindo esse podcast, podia estar ouvindo um som, vendo Netflix, mas você está aqui privilegiando a sua educação, a sua bagagem, o seu conhecimento, e aí isso já vai te dar aí um outro nível. Muito legal. Muito obrigado por esse compartilhamento. Eu acho que isso é crucial. E algumas coisas que você comentou, né, sobre sempre estar estudando, sempre se atualizando, né? Pessoal, se você escolheu a área de tecnologia, né, isso vai ser a sua rotina, isso vai ser o seu dia a dia, né? Então, é muito legal e eu agradeço a todos que estão nos ouvindo aqui. Eu acho que vocês realmente fazem a diferença. E falando sobre isso, eu quero também conhecer um pouco dos planos da Renata, né? A Renata tem um futuro aí brilhante pela frente e ela falou um pouquinho sobre os planos, mas eu queria que ela compartilhasse, porque vocês vão ser beneficiados também, né, com esses planos, com esse conhecimento e o que ela tem para fazer aí no futuro. Compartilha com a gente. Pretende continuar em Florianópolis? Por onde que você vai levar aí o seu projeto de educação, talvez uma startup? Como é que você está planejando o seu futuro, Renata? Conta pra gente. Muito bem, gente. O futuro a gente sempre tem que ter uma perspectiva otimista, né? E traçar aquilo também dentro de um cenário do mercado.
A gente observa, né, que o cenário da proteção e da privacidade de dados, ele cada vez mais é um contexto global. E a partir disso, né, quando era lá na metade do ano de 2022, eu decidi me aventurar e fui morar na Europa para entender mais de perto como é que era o contexto da GDPR, que é o Regulamento Geral que fala sobre proteção de dados no contexto europeu. Então, eu morei alguns meses em Portugal, depois fui para a Itália, voltei para o Brasil, depois voltei para a Itália mais uma vez. Eu tenho a cidadania italiana, então isso é uma das coisas que me ajudou, né? Entrar, sair, vai e volta. E lá, quando eu estava dentro das palestras, vendo audiências, conversando com profissionais do mundo inteiro em Roma, eu acabei numa universidade assistindo algumas palestras, justamente desse nosso assunto de inteligência artificial e Big Data, e eu me encantei lá com a Sapienza, né? A Sapienza é uma das maiores universidades da Europa e da Itália também, e lá eu achei um mestrado em Big Data e Direito Antitrust, que é a parte do direito concorrencial mais voltado para Big Techs. A gente vê hoje que tem uma grande concentração de poder das empresas de tecnologia. E até que ponto isso é benéfico para a gente, para a sociedade ou não, né? Então, esse é um assunto que merece todo um viés acadêmico, um estudo. Eu também sou professora na Universidade Federal Tecnológica do Paraná, em pós-graduações de cibersegurança, engenharia de software. Tenho o meu super colega lá, coordenador professor Joilson, também grande expert da tecnologia. E estar em contato com profissionais de tecnologia como você, como os meus alunos, me levou, então, a cada vez mais, né, me especializar nesse segmento do direito digital. Aqui em Floripa, eu falei bastante do Citatino, também tem uma segunda empresa com mais 2 sócias sensacionais, que é um escritório de advocacia, que é o Atena Advogadas, e a gente atende, né, empresas, clientes. Então, essa semana, por exemplo, um cliente meu desenvolvendo um aplicativo para conectar quem faz mudanças e frete. Então, se você está precisando aí de um frete, você pode utilizar. Ainda estamos em termo de confidencialidade, por isso que eu não vou fazer aqui a divulgação ainda do aplicativo para vocês. E aí a gente faz o desenvolvimento dos aspectos legais dessas aplicações, software, então por aí vai, termos de uso, políticas de privacidade, contratos. Encontramos então quem escreve o termo de uso aí dos aplicativos. Você comece a ler, valorize o trabalho da nossa colega. Olha aí, já podem brigar comigo, porque às vezes as pessoas não gostam do que está lá, né? Nem sempre fica contente, mas o fato é que realmente a gente precisa regulamentar, né? Eu sou advogada já há mais de 10 anos aqui em Florianópolis e eu já tenho visto há um tempo, comecei como de carreira advogada trabalhista e aí eu fui migrando até que em torno ali de 6 anos atrás, quando a LGPD ainda era um projeto de lei, comecei a me aprofundar nesse assunto. Eu queria também, gente, trazer para vocês hoje uma temática que está dentro do projeto de lei 2338, fazendo aqui uma rápida virada sobre os direitos, né? Todo esse nosso bate-papo que a gente falou hoje, e também não só como professora, mas como advogada, o nosso foco está na proteção dos direitos. A gente usa esse nome, que é um nome bonito, que chama-se de tutela. O que é tutela? É uma proteção, né? E dentro do artigo 5º do projeto de lei sobre IA, a gente tem alguns direitos que são essenciais, né, no uso das inteligências artificiais. Será que eu posso compartilhar com vocês? Claro, fique à vontade, o espaço é todo seu. Maravilha. Gente, jogo rápido para trazer aí realmente o aspecto que está sendo debatido hoje no Congresso. Alguns dos direitos que nós precisamos ter, né, e que vocês podem agora também, sem dúvida, devem refletir e debater com os colegas, amigos e familiares. O primeiro é o direito à informação prévia quando a gente tem uma interação com sistemas de inteligência artificial. Vamos dar um exemplo. Da onde veio essa informação? Uma câmera da sua cidade pegou que você estava numa rua tal, num veículo amarelo, indo para tal bairro, às 3 da tarde. E depois essa informação, por alguma razão, foi usada contra você. Então, de onde veio a informação que a inteligência artificial se apropriou é um ponto-chave para todos nós. Um segundo, o direito a uma explicação sobre a decisão que foi tomada com base em sistemas de IA, recomendação e previsão tomada por sistemas de IA, né? Então, houve uma decisão, vamos supor uma decisão judicial, porque os tribunais cada vez mais estão mais automatizados. Qual que é realmente a explicação sobre a base legal e fundamental dessa decisão?
O inciso 3º fala sobre o direito de contestar decisões e previsões em sistemas de IA que produzam efeitos jurídicos, né? Então, se você teve uma multa, um problema, uma penalidade, você tem um direito, né? Assim como antes mesmo da IA, a gente já tem o direito de contestar algo, isso permanece no projeto de lei. Também ele fala sobre o direito à determinação e participação humana em sistemas de inteligência artificial. Vejam que os sistemas de IA, eles deverão ser modulados. A gente nunca deve ir por um caminho, né? Tem inclusive os princípios elementares do uso de IA, em que as IAs vão definir tudo por nós. Não, eles vão, né, vão nos ajudar a tomar as decisões, mas a decisão final, prioritariamente, deverá ser de um ser humano. Aí vem um que eu acho sensacional, que é o direito à não discriminação. Tem muitos assuntos sobre isso, né? De lugares, por exemplo, em zonas periféricas, que a população tinha uma renda mais baixa, em determinado banco, naquela zona, tinha programas que não incentivavam a renda, ou que não davam empréstimo, ou regiões, por exemplo, com mais pessoas negras, que não tinha muita oferta de emprego, ou que não tinha acesso. Então, para que essa volumetria de dado ela não seja, de forma alguma, excludente para certas categorias de pessoas. E também, é claro, já falamos, mas está no artigo 5º, o direito à privacidade e proteção dos dados pessoais. Muito legal, muito legal. Então vejam, né, pessoal, é uma lei que abrange muito mais temas do que a gente imagina, né? Desde temas aí relacionados a racismo, a segregação, né, social e, lógico, a privacidade. Então, eu vejo que é muito mais abrangente do que a gente imagina. Porque muitas vezes a gente está pensando, né, que é uma lei que vai dizer como a gente vai usar o ChatGPT. E não é bem isso, né, pessoal? É muito além, é muito mais profundo, muito mais sério do que isso. E muito mais importante também na minha concepção. Renata, queria muito te agradecer. Cara, conteúdo incrível, excepcional. Eu vou querer outras rodadas aqui pra gente falar sobre outros assuntos. E eu queria que você, que está assistindo a gente, deixasse seu comentário, sua pergunta. O que você acha disso tudo, né? Siga nossa amiga Renata nas redes sociais. Eu acho que isso é muito importante. É uma forma de incentivar o trabalho, né? Então, eu acho que faz parte de uma retribuição, né, de quem está assistindo esse conteúdo maravilhoso. Né? Hoje, um dia chuvoso, a gente poderia estar embaixo do cobertor assistindo Netflix. Mas estamos aqui falando sobre dados, LGPD e muito mais. Renata, considerações finais para a gente encerrar aqui nosso bate-papo. Achei muito rico, muito interessante. Depois, nos bastidores, eu vou fazer uma dezena de perguntas, mas aí vou deixar para o próximo episódio para vocês ficarem curiosos, hein? Mas fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Claro. Rodolfo, super obrigada. Eu adoro o teu podcast, sou fã. Já venho escutando aí há um tempo. E é sempre, assim, uma chance, né? E uma alegria para a gente compartilhar o nosso conhecimento, porque o conhecimento ele foi feito para ser compartilhado. De que adianta você ter um grande conhecimento, ele ficar lá guardado, né? E, por favor, pessoal, nossos ouvintes, queridos, queridas, deixem perguntas, réplicas, reclamações, tudo aí para a gente ouvir, né? E poder justamente responder e fazer uma interação com vocês. Floripa só chove há 3 meses, mas Floripa ainda assim é muito lindo. Quem está pretendendo vir no verão, vamos torcer para que faça aí um sol maravilhoso para receber vocês. A gente tem 42 praias, a gente é muita praia. E quero agradecer também a equipe sensacional aqui do Rodolfo, que nos ajudou nesse dia de hoje. E vamos lá, gente. Cybersecurity forever. É isso aí. Obrigado, pessoal. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Então siga lá no Instagram, general.rodolfão. Faça sua inscrição no nosso canal no YouTube. E agora a nossa comunidade está com cara nova. Então, se você não faz parte ainda da comunidade Data Squad, ela está de braços abertos para te receber. E eu não queria falar não, hein, mas tem muito conteúdo de graça lá, de altíssima qualidade. Então, se inscreva agora mesmo e não perde mais tempo. Muito obrigado a todos pela presença.